Olá, eu sou o professor André Noel e essa é a nossa aula de Fundamento e Arquitetura de Computadores. Hoje a gente vai começar a unidade 3 do nosso livro, então se você assistiu os vídeos anteriores, você já viu toda a introdução à computação, a história da computação, alguns conceitos iniciais. Você já viu também toda a questão de representação de dados, como que eu represento dados, como que eu converto dados de uma base para outra base, como que eu trabalho com isso. E hoje a gente vai começar um pouco a discussão sobre circuitos digitais, lógica digital, para a gente aprender um pouco como que tudo que a gente viu realmente começa a virar circuito no nosso computador. Por que é importante eu entender como funciona o circuito? Eu não vou criar um computador. É importante a gente ter essa noção de como que os circuitos combinam as informações, porque isso também dá uma noção boa de lógica para a gente. A gente vai ver a lógica digital. A gente vai ver um pouco da lógica booleana, que é uma lógica que trabalha com toda a álgebra booleana, verdadeiro e falso, combinações, e isso a gente usa também na programação. Toda vez que você usa um operador e, um operador ou, um operador não, você está fazendo isso. Você está fazendo essas operações sobre tipos lógicos, tipos booleanos, então acaba sendo a mesma coisa. Então a gente vai ver o que é uma lógica digital e como trabalhar com ela, como a gente pode montar circuitos também com ela. Isso tudo na unidade 3. Bom, então, o que a gente vai ver? A princípio, conceitos de lógica digital. O que seria uma lógica digital? Eu já falei algumas vezes aqui que os computadores sempre trabalham com 0 e 1. A gente falou lá no começo também das válvulas, dos transistores, que eles fazem o quê? Eles pegam uma entrada 0 e 1 e produzem uma saída 0 e 1, combinando essa entrada. A princípio não parece fazer muito sentido. O que adianta pegar um 0 e 1, combinar, para gerar um número 0 ou um número 1? A gente vai ver o que importa isso. Quando a gente junta muitos desses zeros e uns, a gente faz todas as operações que a gente conhece, que a gente trabalha, ou até esse vídeo que você está vendo, ele está passando por muitas dessas operações. Então é o seguinte, um computador digital é um computador comum, é um computador que trabalha com essa lógica, que trabalha em cima de 0 e 1. Ele é chamado de computador digital, chamado de sistema digital ou apenas máquina digital binária. Então, se você ouve falar em digital, porque tem esses dígitos 0 e 1, ele trabalha com 0 e 1. Quando a gente fala em binário, também é 0 e 1. Todo circuito lógico binário trabalha com 0 e 1. Tá? Para que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar para circuitos digitais. Os circuitos digitais também podem ser simplesmente circuitos eletrônicos, circuitos binários, mas a gente vê bastante o nome circuitos digitais. Os circuitos têm a ideia de juntar várias dessas operações binárias para criar algo que tenha mais utilidade do que simplesmente combinar zeros e uns. Como que eu faço isso? Eu faço a partir das portas lógicas. Eu tenho portas lógicas que são portas que combinam as entradas e produzem uma saída de acordo com uma determinada operação lógica. Então, quando a gente fala em operação lógica, a operação lógica está muito ligada a uma porta lógica ou a porta lógica está muito ligada a uma operação lógica. O que vem a ser isso? Bom, tanto em circuitos quanto em programação, a gente aprende que existem operadores lógicos, que são o quê? São operadores que recebem operandos do tipo lógico e retornam uma saída do tipo lógico. O que significa ser do tipo lógico? Tipo lógico é um tipo que retorna sempre verdadeiro ou falso, 0 ou 1, certo? Isso é um tipo lógico. A ideia é, se eu pego dois valores verdadeiros e eu falo que os dois valores têm que ser verdadeiros, eu falo que um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser verdadeiro. Então, combinando os dois, se os dois forem verdadeiros, a minha saída é verdadeira. É assim que funciona basicamente, tá? Minhas operações lógicas ou portas lógicas. A gente tem três operações básicas que são operações lógicas. A operação OU, a operação e a operação NÃO. A operação OU, o operador OU é um operador binário, ou seja, ele pega dois operandos e ele fala que a saída é verdadeira se
o primeiro operando for verdade ou o segundo operando for verdade. Se um dos dois forem verdadeiros, ou ambos, se pelo menos um dos dois for verdadeiro, a saída é verdadeiro. Se não, a saída é falsa. No caso do ou, o único caso que vai ser falso é quando os dois forem falsos. Ele fala, se um for verdadeiro ou o outro for verdadeiro, é verdadeiro. Então, se os dois forem falsos, a saída é falsa. O operador e é um pouco contrário. Como assim? Ele é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, se eu tenho dois operandos, A e B, A é verdadeiro e B é verdadeiro, então a saída é verdadeira. Em qualquer outro caso, a saída é falsa. Se A é falso e B é verdadeiro, a saída é falsa. Se o A for falso e o B for falso, a saída é falsa. Então ele exige que os dois sejam verdadeiros para a saída ser verdadeira. E o operador não é um operador unário, um operador que ele opera sobre um elemento só e basicamente ele inverte o elemento. Se o elemento é verdadeiro e eu nego ele, eu coloco um não, ele vira falso. Se o elemento é falso e eu nego ele, ele vira verdadeiro. É assim que funcionam os operadores. Eu tenho 3 variações também, que também existem portas lógicas para isso, que seria o quê? O não e, o não ou e o ou exclusivo. O não e o não ou é basicamente eu realizar a operação e eu realizar uma operação não por fora. Então eu faço a combinação de dois elementos com o operador e. Esse operador e me produz um resultado e esse resultado eu jogo no meu operador não. Então eu inverto a saída. Então seria uma operação e negada. O não ou é a mesma coisa. Efetua a operação ou e inverte o valor. E o ou exclusivo, ele é um ou que é aquele ou que a gente até costuma usar no dia a dia. Ou A ou B. Significa que se A for verdadeiro e B for falso, ou B verdadeiro e A for falso. Mas não ambos, certo? O ou exclusivo, ele é verdadeiro só se um dos dois forem verdadeiros. Se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, ele é falso. Ficou muito confuso? Bom, para resolver a gente tem umas tabelas que ajudam a gente com isso e a gente tem as operações aqui também. Eu tenho o meu operador OU, que o operador OU ele é representado pelo sinal de mais. Sim, eu sei que confunde às vezes, tá? Mas esse mesmo operador mais, ele significa OU. Significa o quê? Se for 0 ou 0, a saída é 0. Lembrando que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Se for 0 ou 1, a saída é 1. 1 ou 0, a saída é 1. E 1 ou 1, a saída continua sendo 1. Para o operador E, a gente tem o ponto, que simboliza o E. Aqui a gente vê em literaturas esse ponto que é o ponto final, ou às vezes um ponto, aquele ponto que é no meio da linha. Esse operador ponto é o operador E. Ele vai ser 1 se os dois forem 1. Então, 0 e 0 retorna 0. 0 e 1 retorna 0. 1 e 0 retorna 0 e 1 e 1 retorna 1. Tem gente que faz uma correlação com a multiplicação, que aí basicamente você multiplicar por 0 dá 0 e por 1 dá 1. Pode lembrar disso, mas não é uma multiplicação, tá? Assim como o ou não é uma soma. Também tem gente que fala 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Beleza, mas 1 mais 1 não dá 1, tá? Então não é uma soma, é o operador ou. E por fim a negação, e eu esqueci de colocar o operador ali, mas a negação ela pega o 0 e transforma em 1 e pega o 1 e transforma em 0, tá? Daí a gente tem uma coisa importante em circuitos lógicos que é a famosa tabela verdade. O que é a tabela verdade? Eu coloco numa tabela todas as possibilidades de combinação dos meus elementos e eu coloco o resultado que vai dar. Como assim? Eu tenho uma tabela para uma operação ou, A ou B, que é a última coluna ali. Para a operação A ou B, quais são os elementos que eu tenho envolvidos? Eu tenho o elemento A e o elemento B. Então eu coloco todas as combinações possíveis de A e B e eu vejo para cada linha qual que seria a saída da minha operação. Então seria o seguinte, eu tenho as combinações possíveis 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Então eu vou ter sempre 2 elevado ao número de elementos envolvidos.
Se eu tenho 2 elementos, 2 elevado a 2, 4. Eu tenho 4 linhas de combinações. Se eu tivesse uma tabela verdade com 3 elementos, seriam 8 linhas. E assim por diante, para pegar todas as combinações possíveis. E aí é só eu fazer linha por linha a operação. A ou B na primeira linha. 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 1. Então eu completo a minha tabela verdade para a operação OU é essa. Para a operação E, a tabela verdade do lado esquerdo é a mesma coisa, porque são todas as combinações possíveis, e eu faço o resultado de cada linha. Opa, eu não completei no slide, mas até vocês podem fazer. Seria o quê? 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Então eu poderia ter uma tabela com 3 elementos, A, B e C. Para ter todas as combinações possíveis, então, são 8 linhas. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. E aí eu tenho as tabelas para cada porta lógica. A minha porta E, a gente já viu a tabela antes. A tabela ali embaixo, tabela verdade da tabela E, A com B. Quando eu combino, só se os dois forem verdadeiros, ele retorna verdadeiro. E o que é isso na parte de cima? Bom, quando eu represento de forma gráfica os meus circuitos lógicos, as portas lógicas elas têm desenhos específicos. Então é dessa forma que eu represento uma porta E. Eu tenho as duas entradas A e B. Nos circuitos digitais eu posso ter mais que duas entradas, tá? Em uma porta lógica. Aqui é uma representação de duas entradas. E eu tenho a saída ali, que a saída vai ser o A e B. Então, o desenho da porta E é esse símbolo que parece um pouco a letra D, certo? É um risco reto e um risco arredondado. A porta OU, ela é desenhada dessa forma. Então, a porta OU, ela tem um bico ali na saída e a parte de trás é curvada. Então, reparem a diferença, ó, porta E, porta OU. Isso também, com o tempo, você acostuma com o desenho. A tabela verdade da porta OU segue abaixo. A gente já viu ela também. A porta não, ela é essa representação. É um triângulo com uma bolinha na ponta. Tá? Só que o que acontece? Essa bolinha na ponta, ela simboliza a negação. Então, às vezes, a gente vê só a bolinha, a gente já entende que é uma negação. Se a gente tem a porta não sozinha, a gente tem essa representação. Significa que o A vira um não A. Ou esse A com a barrinha em cima. Na tabela verdade embaixo, eu tenho o operador representado como um til. Til A também é uma representação da negação. Então, se era 0, vira 1. Se era 1, vira 0. Como ele é um operador unário, eu trabalho só com a letra A ali, ó. Eu tenho uma porta não E, que é o desenho da porta E com uma bolinha na ponta, que dá bem a representação que você faz a operação E e depois nega. A minha tabela verdade. Se vocês compararem com a tabela verdade da porta E, é a mesma tabela com a saída invertida. A porta não OU é um desenho de uma porta OU com uma negação. Um detalhe que no circuito ali em cima, ó, eu tenho A mais B com uma barra em cima dos dois. Tá? Então é uma negação da minha operação OU, é uma não OU. Na representação da tabela eu tenho um til fora da operação A ou B. Também é a mesma tabela da porta lógica OU com a saída toda negada. E por último eu tenho a porta OU exclusivo, que também é chamada de SHOR, que em inglês é o Exclusive OR. Tá? Que o SHOR, a porta OU exclusiva, a representação do operador é um sinal de mais com uma bolinha por fora. E a porta é o mesmo desenho da porta OU, só com aquele risco antes ali, ó. Reparem que tem um risco a mais. Tá? No livro de vocês acabou saindo com uma bolinha junto na frente da porta, mas a representação é essa. É a porta OU com um risquinho atrás. A tabela verdade, então a gente pode observar o quê? Quando os dois elementos são 0, a saída é 0. Quando os dois elementos são 1, a saída também é 0. A saída só é 1 quando um dos dois apenas é verdadeiro. Tá? Então, isso é um OU exclusivo. Tá? Bom, então, basicamente é assim que funcionam as operações lógicas, as portas lógicas. A gente faz essa combinação
das entradas 0 e 1 e elas vão produzir alguma saída. Ah, mas isso é útil de alguma forma? Sim, isso é bastante útil. A gente vai ver quando a gente criar os circuitos digitais, a gente vai combinar essas portas. Então, o circuito nada mais é do que uma combinação de portas lógicas. Lembrando que nos nossos microchips a gente tem muitas dessas portas lógicas, os nossos circuitos todos eles vão ser uma grande combinação dessas portas lógicas. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar na parte de circuitos, a gente vai ver mais a fundo isso daí. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!